Sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Dando continuidade ao estudo da Lei de Progresso, hoje nós vamos falar sobre as civilizações. Por exemplo, a civilização é um progresso ou é uma decadência da humanidade? O Alcir vai comentar isso para a gente daqui a pouco, logo depois da vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir, seja bem-vindo. Coloquei na sua conta, acabei de falar com os nossos ouvintes e prometi para eles que você comentaria a questão 790, que pergunta: a civilização é um progresso ou é uma decadência da humanidade? Pois é. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado à companhia de cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita. Uma honra estar aqui com vocês, viu, para a gente conversar sobre isso. Primeira coisa, o que é civilização? E por que surge essa pergunta, né? E ela surge de uma questão que vai e volta, ela volta à tona, ela vem ao de cima, como dizem os nossos irmãos portugueses. Não seria melhor que nós continuássemos na ignorância, vivendo de maneira simples, de maneira humilde, sem os progressos que a civilização estabelece? Não seria melhor que a gente vivesse cada um do que a natureza nos dá, né? Apenas com a fruta que nós encontrarmos nas árvores, pescar aqui e ali e de vez em quando achar uns ovos de alguma ave que deixou num ninho, não seria melhor? A gente não estaria fazendo muito menos mal? As coisas não seriam mais simples? Não estaríamos agredindo a camada de ozônio, não estaríamos poluindo o planeta. Pois é, não Seria, estaríamos jogando carbono, metano. seria uma maravilha, né, não, amiga? Pois é, por favor, fiquem à vontade se vocês pensam assim. Claro. Primeiro, vocês têm toda a liberdade de expressão de dizer isso, mas, de fato, eu prefiro continuar com o direito de ter banho quente, de poder dormir numa cama fofinha, de poder dormir dentro de uma residência com 4 paredes, um telhado. De poder continuar trabalhando com a assistência de um par de lentes. Com um par de Se não lentes. fosse eles, eu não conseguiria estar aqui fazendo isso. Eu já estou com um par de lentes embutido, né? Então, todas essas coisas são falsos paradoxos que estão estabelecidos nessa pergunta. Mas tem quem defenda. Tem quem defenda, claro, eu respeito quem defende, mas eu discordo. Sim. E mais ainda Meu Deus, eu só peço o direito de de discordar. ter a minha própria ideia e de discordar da sua. Né, Almeida? É isso aí, eu só peço isso. Mais ainda, havia ali no meados do século XIX a percepção de que nós, seres humanos, havíamos chegado ao apogeu do desenvolvimento tecnológico. É verdade. Acreditava-se, não, nós chegamos na perfeição civilizatória. Não tem mais do que melhorar Não há disso. mais o que se resolver, né? Como diria o Fukuyama, já num outro fenômeno mais recente, fim da história. Uhum. Né? A partir daqui não tem mais o que inventar. Tem sim, tem muita coisa para ser inventada, para ser descoberta, para ser Melhorada. desenvolvida, para ser aperfeiçoada. É. Com certeza. Né? Então, peraí. Então a civilização é tudo que a gente precisa. O processo civilizatório é indispensável. Agora, tanto lá no século XIX como hoje, nós somos uma obra em progresso. Nós ainda não chegamos no final. Se é que existe final, eu não acredito em finais. Não existe final. Nesse Eu sentido, não não tem. acredito. Enfim, a civilização é um processo incompleto, está em andamento, continuará em andamento. Até onde eu sei, pela eternidade, nós continuaremos progredindo. Simples assim. Né? E a pergunta é: tem mais alguma coisa?
É um Perguntas, não progresso é uma decadência. ou uma decadência? Não, é um progresso. Quem é que quer voltar a comer só comida crua, É, né? Porque, poxa, até uma fogueira, dependendo de como se olha o fato, pode ser considerado algo. Nós estamos destruindo as árvores, é. né? E Nós a, e, estamos a, tirando carbono e estamos jogando na atmosfera. e a fogueira, o surgimento, né, quando alguém fez a primeira vez ali, foi uma mudança, uma mudança de Uma paradigma, um quebra. divisor de águas para a humanidade, né? Sim, é aquela história. Fogueira passou a ser proteção contra animais, É, passou a ser aquecimento para as noites frias, é, passou a ser em algum momento para tornar a carne mais palatável da caça, é. até o dia que alguém descobriu que podia cozinhar as coisas em água. Tudo, só o fogo tornou isso possível, né? Quem quiser, tem um filme dos anos 80. Dos anos 80, que é da minha adolescência, Guerra do Fogo. Vão lá ver o que que é. É. É interessantíssimo. O filme é muito interessante. Pois é, Almeida. E os espíritos disseram o seguinte para o Kardec. Uhum. Depois o Kardec fez uma outra pergunta dentro dessa Isso. mesma pergunta. Inicialmente eles disseram que a civilização significa um progresso incompleto. Não é um progresso concluído. Não. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. Ou então, se a gente pegar essa metáfora do progresso da idade cronológica, cada dia da nossa existência é um tijolinho a mais nesse progresso, Com não certeza. é? Se você pega uma criancinha pequena, né, como a minha netinha, né, hoje ela não consegue levantar. Amanhã, de repente, você vê ela pega no sofá, já ficou de pé. Sim. Foi um progresso. Daqui a uma semana consegue andar, daqui a pouco Daqui começa a a pouco é o avô balbuciar. correndo atrás. Não, daqui a pouco é o avô pedindo para alguém correr atrás, porque já não consegue mais acompanhar, Pois é, né? Já tá. faz parte. Então, é um progresso incompleto. É, Diariamente é um progresso em processo. é um processo, é um progresso em processo. É Uhum. exatamente. E o Kardec fez uma outra pergunta. É racional condenar a civilização? Não, não é. Não é racional. É aquela história. Nós estamos em processo, nós estamos progredindo e continuaremos progredindo. O importante não é recriminar o que existe, é prestar atenção em como nós estamos participando desse processo e o que a gente está fazendo É. com os frutos que o progresso nos dá. Uma coisa é você pegar o advento da fogueira, cozinhar uma comida. E outra coisa é você pegar essa fogueira e colocar fogo na mata toda. Ou queimar a cara de alguém. Ou usar a fogueira para atacar alguém, né? É É o que terrível. você faz com o que o progresso te É oferece. aquela história, você pega uma faca para cortar um tomate, para picotar uma couvezinha, para fazer uma couve refogada, não tem problema nenhum. Agora, usar aquela faca para ameaçar alguém, É. para impor a tua vontade ao teu próximo, não tá legal. E um outro exemplo, Almeida, que está muito em voga. Você consegue, assim, identificar nos últimos tempos um progresso, um avanço tão importante para a humanidade como a internet? Olha, a internet é qualquer coisa. A internet tinha uma expressão do Nelson Rodrigues, né, que era Hum, o idiota do botequim, hum, né? Porque as pessoas, desde sempre, a ágora, o lugar onde as pessoas se reúnem, foi progredindo, uhum. né? Foi essa figura da reunião entre seres humanos para dialogar, para conversar, ela foi se alterando. No tempo, e você também é desse tempo, cidades no interior, final do dia, quando tinham terminado o trabalho, seja na Hum, lavoura, seja no trato com os animais, todo mundo sentava na porta de casa
para conversar, como é que foi o dia, como deixou de ser o dia. Passava alguém, conversava, boa tarde, como é que foi o dia. E É. aí, olha, estou voltando da cidade, comprei isso, vendi aquilo. Ó, não tinha querosene, chegou querosene. Sempre houve esse diálogo. Inclusive de, olha, o que que a gente precisa fazer para nossa cidade ser melhor? É melhor consertar a ponte do rio que caiu ou é melhor ter uma praça nova? Todas são discussões que a gente tinha, mas você precisava estar fora de casa. É, Hoje em dia você tem isso no celular. Está pois dentro do é. teu bolso. Você guarda o mundo no teu bolso, todas as notícias. E aí você vê o que estamos fazendo com essa coisa tão boa que é a internet, Nós né? temos feito coisas maravilhosas e temos Exato. feito cada porcaria que Deus me livre. Pois é, tudo isso para dizer que o progresso civilizatório, ele é bom, mas depende como nós utilizamos dele, o que nós fazemos com tudo isso. Resposta. Eu vou repetir a subpergunta. É racional condenar a civilização? Não, Resposta. Condenai antes aqueles que abusam dela, é o que você faz com o que e ela te não dá, a obra de Deus. com Então ele já certeza. diz aqui que o progresso ou o processo civilizatório é uma obra divina. Uhum. Vai acontecer. Questão 791. A civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido? Não há dúvida, né? Mas tem uma premissa aqui, não tem? Não, você não percebeu, não? Vamos lá. A civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido? É aquela história, né? O que é civilização, né? O Exato, que é civilização? Se você parar para pensar que civilização somos nós, é a somatória de todos nós exato. em um determinado tempo e espaço, né? Nós somos um processo civilizatório. Nós estávamos semana passada ainda falando sobre a questão de que todos nós progredimos. Nós encarnamos hoje homem das cavernas, daqui a pouco a gente está encarnando homem na cidade, É. né? Nó- então quer dizer que Deus está criando espíritos cada vez mais evoluídos? Não, somos nós que estamos evoluindo, Ele está dando a chance de a gente reencarnar e ir evoluindo a né? cada reencarnação. Então é aquela história, quando ele está falando de civilização aí, é aquela questão do século XIX. Uhum, E somos nós que estamos fazendo as besteiras e somos nós que, progredindo, iremos resgatar dentro desse processo civilizatório de cristianização das consciências, é que vai tornar possível a gente fazer cada vez mais o certo, cada vez mais a gente corrigir o que a gente fez de errado e construir uma realidade melhor. é verdade, é verdade. Esse é o processo. Porque, na verdade, não é a civilização São os seres humanos que que, compõem esse processo aí. que produz Não. os males, né? São os seres humanos que estão vivendo aquele momento histórico, aquele momento civilizatório, que sai contribuindo com suas Com as suas equinidades, virtudes e as suas iniquidades. né? Tá certo. E a resposta diz o seguinte: sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode vir antes da flor. Então precisamos desenvolver a nossa moral, como diz a questão 780, se não me engano, né? Primeiro desenvolve-se intelectualmente, na sequência vem o desenvolvimento moral e nós vamos corrigindo as distorções provocadas no passado. 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Pois é, né? Acabamos de ouvir a resposta aí do Espírito da Verdade: o fruto não vem antes da flor. Nós estamos num ponto dessa caminhada de progresso. Nós somos o que nós somos. Nós somos o resultado de um processo evolutivo e o que a gente está fazendo hoje é o que de melhor a gente consegue fazer.
guiados no planeta Terra pelo Cristo, por Jesus Cristo, a gente vai caminhar cada vez mais e cada vez mais os resultados da nossa vivência na carne serão melhores. É. O que eu percebo é que isso é uma característica, provavelmente, da época e até uma condição que o Kardec impõe para dar sequência a essas questões, é que ele coloca a civilização como sendo algo autônomo. A civilização faz isso, a civilização faz aquilo. Mas a civilização não é um ser. Como é que eu vou dizer? Eh, Todos nós conhecemos a bandeira do Brasil, né? Hum, Todos nós lembramos do dístico que está lá. O problema é que não é um dístico. Não sei se tu tá lembrado, né? não, Na bandeira está escrito ordem e progresso. sim. O que é que não está lá? Amor, ordem e progresso. Tá É certo. baseado no positivismo de Augusto Comte. Augusto Marie Xavier Conte. É ele mesmo. Então, e a frase, eu sempre esqueço do início, mas é o amor, é mais ou menos assim a frase: amor como fonte, ordem como método, progresso por fim, Hum, né? Então, existia ali no século XIX uma confiança quase cega, lembramos, Auguste Comte, que você acabou de dizer o nome completo, uhum, era francês, né? sim, sim. Ele estava lá falando sobre as ideias dele. Então, realmente existia a ideia? Não. Se a gente fizer certo, a gente faz uma vez só e está tudo resolvido. Existia essa esperança de que era possível fazer tudo certo da primeira vez, bastando usar o amor como fonte, É, a ordem como método e o progresso por fim. O mundo real não é assim, nós temos muitos defeitos que ainda será necessário muitas encarnações para limá-los, é, para extirpá-los, né? Então ter essa percepção de que bastava querer fazer o certo. Essa ideia maniqueísta, né, que contrapõe fazer o certo e a ignorância, no mundo real não é assim. O mundo real é um pouquinho mais complexo. Por que a civilização não realiza imediatamente? Porque nós somos seres imperfeitos, é. que nós ainda pisamos muito na bola, que a gente não tem ainda a plena consciência, apesar de tudo que o Cristo disse, de que o amor deve ser a fonte de todos os nossos atos. A gente ainda não é capaz de colocar isso em plenitude na nossa existência. É verdade, Almeida. E lembrando mais uma vez, né, que quem faz as coisas acontecerem não é a civilização Não, como um sujeito agente. São os civiliza homens, são as pessoas. civilização não é um sujeito objetivo, ele é o conjunto, Isso. resultado da ação de todos nós, É humanidade. isso que eu estava querendo dizer, né. E o Kardec, na pergunta, ele dará a entender que a civilização, ela por si só vai Não, não, a civilização é o resultado do que os homens fazem. repetindo, né, é aquela crença de que basta eu saber que vai dar certo. Não, Não basta. eu tenho que ter a sabedoria, né, a inteligência, o conhecimento intelectual, mas eu tenho que ter a vontade de fazer a coisa certa, tem que ter a parte moral Exatamente. acompanhando. A atitude e a ação. Sim. Ok. E a resposta que os espíritos dão é a seguinte: a civilização não realiza tudo imediatamente porque os homens não estão ainda prontos nem dispostos a obter esse bem. E o Kardec faz uma segunda pergunta. Não seria também porque, criando novas necessidades, ela superexcita paixões novas? Interessante isso, Né? né. E o Kardec, ele aqui, ele encasquetou com a civilização. Ele Mas quer cara, botar a culpa na civilização de qualquer sim, jeito. sim, sim, sim. Porque o que que ele está concordando com tudo que você está dizendo? Descobrimos, sei lá, processo de pasteurização, né. Por que que tudo não é pasteurizado a partir de agora? Pois é. Você sabe mais do que eu até, né, tá cuidando da netinha. Ah, tá. Ora pois,
ela tem que ser exposta aos patogênicos para o sistema imunológico dela se desenvolver. Se Exatamente. tudo que ela recebe for pasteurizado, o sistema imunológico não se desenvolverá. É necessário ela ir para a creche, voltar gripadinha, voltar com virose. É Tem que ser assim que se formam exposto. as defesas. É assim que se forma a defesa imunitária que cada um de nós tem, né? E a pergunta, o Se a civilização não criando novas superexcita, necessidades, com certeza, com certeza. No momento em que é possível eu pegar um avião aqui e pousar em Paris e voltar daqui a 2 dias, porque eu quero visitar a cidade, claro que isso superexcita é. a vontade de estar lá, de conhecer o mundo, de experimentar coisas. Antes eu não tinha condições de fazer, agora que tenho, eu quero ir. Eu quero, né. Não, porque lá no Japão tem um gado que é criado só confinado, ele bebe cerveja, a carne é marmorizada, é o melhor churrasco do mundo. Eu não vou lembrar do nome da palavra japonesa Aham. que enfim. "Ai, é mesmo? Nós criamos esse processo para a carne ficar mais gostosa? Eu quero!", né. Excita realmente. É. Excita a imaginação, excita a vontade, excita o animal que nós temos dentro de nós, Mas do é mundo das interessante. sensações que a gente quer experimentar. Exatamente. Mas é interessante, Almeida, como a própria natureza ela tira Sim, dessas excitações e que para alguns pode parecer como a parte, negativa do processo, tira coisas positivas. Porque se você cria excita esse interesse e os homens realizam suas viagens para ir conhecer a CARD XYB lá no Japão, você está movimentando a economia, você está dando às pessoas a oportunidade de trabalharem na aviação, o outro vai trabalhar no mercado de carne, o outro vai fazer. Ou seja, tudo leva, de algum modo, um certo progresso em determinado sim. ponto da Olha, humanidade. E se Deus permite, porque é sim, bom. eu estou lembrando que um dia desse eu estava assistindo um programa que falava sobre transformar queijo Minas, lá da Hum, minha região. Trans e é lá na minha região mesmo, porque era o Instituto Cândido Tostes, lá em Juiz de Fora, que estava dando a resposta. "Olha, eu tinha um queijo Minas aqui, o queijo está bom, só que ele ficou 3 passou uma semana aqui no balcão, ele ficou feio, ele está amarelado, né, ele está amarelado, normal. Como é que eu posso reaproveitar esse queijo?". Aí foram lá, fizeram a pesquisa para transformar aquele queijo que está velho, ressecado, que até racha, né, isso. depois que ele seca, ele racha a casca, transformar em requeijão. É mesmo. É, Eu fizeram um pensei eu processo. pensei que iam ralá-lo para fazer pão de queijo. Pão de queijo é bom, Já rapaz. estava pensando, rala, ele passa no ralador e faz o Sim, pão de queijo. mas fizeram requeijão, rapaz. É mesmo? Fizeram requeijão. E eu vi o processo, pô, mas que coisa sensacional. Pois é. Enfim, claro que sobrecita, tem um lado ruim e tem um lado bom. Tudo a questão de fundo é a questão mais importante, é a nossa evolução moral. É. É de pegar essas oportunidades que o progresso nos propicia dentro do crescimento civilizatório e fazer o bem, Me passou aproveitar uma da melhor coisa forma. me passou uma coisa pela cabeça agora que talvez algum ouvinte esteja dizendo assim: "Tá, o Almeida citou que lá em Minas Gerais pegaram o queijo velho e pensaram o que fazer com esse queijo velho e resolveram fazer requeijão. Em que isso contribui com a minha evolução moral?" Pode ser uma pergunta. E a gente vai dizer o seguinte: quando a S gente fala Só o fato de você não jogar fora a comida, aí onde eu ia chegar. só o fato de eu poder, com menos recursos, alimentar mais gente, já é coisa pra caramba. É nisso, aí é onde eu ia chegar, né. Uhum. Muitas vezes, para quem não tem olhos de ver, não consegue perceber um avanço E e nas eu coisas mais e simples. você começou essa conversa com internet, né. Ah, Eu é? sou um rato de internet, tem hora que eu encontro umas coisas maravilhosas. Um dia desse eu estava visitando um Interessante. museu que eu teria que gastar, sei lá, uma passagem ida e volta para a Europa,
Deve estar aí uns 10 mil reais, sei lá quanto, né? Mas eu visitei um museu, Sem sair de casa. sem sair do meu escritório, Pois é. né? Eu não precisei nem no quarto, nem na sala, nem na cozinha, nem nada. Quando eu cansei, vou dar uma pausazinha aqui, eu vou lá, pego um copo d'água, volto. Não, quero ver mais um pouquinho. A internet possibilita isso, né? Caramba, tem cada coisa para se aprender. É, Jesus amado. é isso mesmo, Almeida. Então vamos lá. Não seria também porque criando novas necessidades, a civilização superexcita novas paixões? Sobrecita. E eles dizem sim. E porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. Cada coisa, você vê que só agora que vieram transformar o pão ressecado em requeijão. Por que não fizeram isso antes? Porque só agora que Teve tempo, de am oportunidade, tecnologia para fazer isso. exatamente. É preciso tempo para tudo. E já diz o Eclesiastes, né? Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Exato. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização imperfeita. Temos que esperar as coisas acontecerem no seu devido tempo. Alcir Almeida, nós vamos fazer com a civilização a mesma coisa que nós fizemos com os povos degenerados, tá? Fica mais para a semana que vem? Tem apenas uma questão, a questão 793, mas ela tem um comentário relativamente longo do Kardec e ficaria muito apressado se a gente fosse comentar no tempo que nos resta. Então, na semana que vem, a gente conclui o estudo sobre civilização. Pode ser assim? Vamos. Até o próximo programa, então, meu caro. Até o próximo, Ricardo. Até o próximo, cada um de vocês. Forte abraço. Se gostou, deixe um joinha. Não gostou? Registra a bronca de vocês. Descreva para que a gente possa melhorar o programa de vocês. Forte abraço. Ok. Até o próximo programa. Grande abraço.